Ei, acorda! O Bitcoin derreteu forte e o medo tomou conta de tudo. Todo mundo surtando, vendendo na baixa, falando que o ciclo acabou. Mas segura aí, porque tem um detalhe que quase ninguém está destacando. Essas saídas bilionárias dos ETFs não são instituições correndo assustadas. Na verdade, a maior parte veio de uma jogada específica sendo desmontada. Enquanto o preço despencava uns bons 30% das máximas e o pessoal do varejo já gritava Bitcoin a 60k na veia, a BlackRock fez o contrário. Captou cerca de 25 bilhões de dólares em entradas líquidas ao longo de 2025. Sim, alguém está redondamente enganado aqui. E não é difícil adivinhar quem. Abra sua timeline agora mesmo. Os mesmos influencers de sempre, repetindo o mesmo roteiro de terror. Pior quarto trimestre em anos, o Bull Run morreu, instituições despejando tudo pelos ETFs. Mesmos gráficos velhos, mesmo pavor, mesma profecia apocalíptica. Só que essa história simplesmente não cola quando você mergulha nos dados reais. Não é torcida, não é otimismo cego, são fatos concretos revelando uma realidade totalmente diferente do que estão te empurrando goela abaixo. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. O que eles estão convenientemente ignorando. Vamos aos números frios, sem enrolação nem títulos sensacionalistas. Todo mundo martelando. Quarto trimestre de 2025, Bitcoin caindo mais de 20% a 30%, o pior final de ano em 7 anos. Comparado à média histórica de ganhos robustos, parece o fim do mundo mesmo, mas essa visão é rasa e perigosa. O que importa de verdade é quem está vendendo. O dado que alimentou todo o pânico. Cerca de 4 bilhões de dólares saindo dos ETFs de Bitcoin nos últimos meses. Usado a exaustão para provar que as instituições estão pulando do barco. Só que não é bem assim. Analistas da Amber Data dissecaram esses fluxos e o cenário mudou radicalmente. 97% das saídas semanais recentes concentradas em um único player, a BlackRock, que, aliás, controla metade do mercado de ETFs de BTC. Enquanto isso, Fidelity registrou entradas, e os menores ficaram estáveis ou neutros. Isso não é fuga institucional generalizada. Não é Wall Street virando as costas para o Bitcoin. É o fechamento de uma estratégia específica. Confundir isso com um pânico amplo é um erro clássico, e quem cai nisso geralmente paga caro mais tarde. Agora a parte-chave, que quase ninguém explica direito. Essa estratégia chama Basis Trade. Como funciona? Fundos compram cotas dos ETFs, posição long no spot, e vendem futuros de Bitcoin na CME, short nos futuros. Não é aposta na alta ou baixa do preço, é neutro. O ganho vem da diferença, o spread, entre o preço spot e o futuro, que costumava ser suculento. Parecia dinheiro de graça enquanto o spread era alto, mas quando ele encolhe, a mágica acaba. Aí é hora de desmontar, vender as cotas do ETF e recomprar os futuros. Exatamente isso que esses 4 bilhões de dólares representam. Não perda de fé no Bitcoin. É só uma arbitragem que parou de valer a pena. Os dados batem certinho. No mesmo período, o Open Interest de futuros na CME despencou de níveis altos para os mais baixos do ano, correlação perfeita com as saídas dos ETFs. Isso não é capitulação selvagem, é desalavancagem organizada. Os jogadores alavancados saindo de cena, enquanto os holders de longo prazo ficam firmes. Essa distinção muda tudo. Capitulação é bagunça total. Desalavancagem limpa o terreno e, historicamente, abre espaço para subidas mais saudáveis. Depois desse reset, quem fica no jogo é o dinheiro sólido, fundos de pensão, family offices, institucionais com visão de 5, 10 anos. Eles não ligam para candle semanal, continuam posicionados. Prova irrefutável. Mesmo com o preço caindo quase 30% das tops, os ETFs perderam só uns 5% dos bitcoins detidos. Preço menos 30%, quantidade menos 5%. Quem vendeu foi o varejo nervoso e trades táticos. Quem segurou foi o institucional de verdade. E por que tanta saída concentrada na BlackRock? Simples. O IBIT é o mais líquido do mercado.
Perfeito para hedge funds montarem e desmontarem basis trades rapidinho. Quando a arbitragem azeda, eles resgatam ali, mais eficiente e barato. Não significa que os clientes de longo prazo da BlackRock desistiram. É só ferramenta operacional para uma jogada que acabou. Agora o dado que cala qualquer bear superficial. Em 2025, o ETF da BlackRock atraiu 25 bilhões de dólares líquidos, sexto maior captador entre todos os ETFs globais, à frente até do ouro, que subiu 65%, e o único com retorno negativo no top 25. Eric Balchunas, da Bloomberg, cravou: os boomers dando aula de hodl, dinheiro antigo comprando na baixa, vendo mais baixa e nem piscando. Então, se o smart money está tranquilo, quem está vendendo mesmo? O varejo, os alavancados. Quem comprou no hype esperando fogos no Natal e agora surta nas redes falando em colapso total. Eles geram o barulho, o volume curto, o medo no gráfico, mas não são o mercado de verdade. O mercado é quem fica quando o pó assenta. Isso não é só correção, é limpeza total. Basis trade zerado, alavancagem excessiva fora, open interest nos menores níveis da alta. O próximo leg up, quando vier, vai ser sobre demanda orgânica, posições limpas e capital paciente. Historicamente, após esses resets, 2020 e 2023, vem algo maior e mais duradouro. O que monitorar agora? Primeiro, os 84,90K suporte-chave. Quebras claras abrem caminho para baixo, testando paciência institucional. Segundo, fluxos por emissor. Saídas concentradas na BlackRock ainda são normais pelo basis, mas se Fidelity e outros começarem a sangrar junto, aí sim muda o jogo. Terceiro, janeiro, trimestre clássico de volatilidade e consolidação. Se o reset estiver completo e macro não piorar, pode ser o fundo para a próxima explosão. Conclusão direta. O preço berra pânico, mas os fluxos sussurram convicção. Queda forte, pior trimestre em anos, narrativa bear em todo canto. Mas debaixo do capô, holdings estáveis, alavancagem limpa, instituições esperando e 25 bilhões novos entrando num ano de retorno negativo. Isso não cheira a abandono, cheira a posicionamento para depois do storm. A grande pergunta: você vai segurar e ver o varejo comprar de volta mais caro, como sempre? Ou vai repetir o erro de 2020 e 2023? Estamos no fundo ou vem mais dor? Joga sua visão nos comentários e me conta, qual análise você quer ver próxima? Se isso te abriu os olhos para o que as manchetes escondem, você sabe, se inscreve para mais conteúdo assim, o que separa pânico de lucro. Aqui é Cripto com você. Nos vemos no próximo.